Perfeito. Olha, acho que você colocou muito bem já na sua pergunta, né? Jogando com um homem a mais, nós adiantamos as linhas e fizemos tudo o que a gente podia fazer, sem abrir mão de um equilíbrio para fechar um contra-ataque, porque existe um adversário qualificado, depois entra o Amuso, que é um velocista, né? E, de uma forma geral, a equipe soube rodar a bola, criou algumas chances muito claras, em alguns momentos se precipitou com alguma finalização de fora, algum cruzamento. Eu acho que isso faz parte, né? Até pelo sentimento de urgência, né? Pela situação de buscar essa vitória que desde o jogo do Fluminense não acontecia. Mas, diante de tudo que foi o jogo, a gente tem que reconhecer que a equipe teve um estado de equilíbrio emocional muito bom, né? Porque teve bastante antijogo, teve bastante situações de polêmica, né? E os jogadores conseguiram manter o equilíbrio de uma forma bastante satisfatória. Acho que foram premiados por isso, não só pelas chances que criaram, mas principalmente pela última chance em que conseguiu trabalhar a bola com critério, conseguiu inverter o lado da jogada, pesar fundo de área. Então, contra um time que estava muito baixo, e nem no bloco baixo estava quase todo na defesa de área, a equipe conseguiu criar uma grande chance, né? Então, muitas vezes a gente enfrenta situações de jogar com um a mais ou de jogar com um a menos e não tem tantas chances claras num jogo como a gente conquistou hoje, né? Então acho que apesar de ser uma obrigação, porque você está com um jogador a mais, a equipe teve sucesso em produzir essas chances, a gente tem que reconhecer isso. Eric Ramírez, o desgaste foi muito grande, fez uma excelente partida em Mirassol, mas estava muito desgastado e como é um jogador que a gente tem um cuidado especial em função do histórico dos últimos anos, a gente acabou entendendo que seria melhor deixá-lo para uma eventual entrada no segundo tempo. E aí, pelo transcorrer da partida, pelas coisas que foram acontecendo, a gente optou por outras mexidas, né? Mas foi mais nesse sentido. Ele teve um grande desempenho lá em Mirassol, a gente está muito satisfeito com aquilo que ele vem produzindo. Seabra, boa noite, é Tarso Carcossi, da Bragança FM. Queria que você falasse primeiro da atuação do Capixaba, né, voltando a jogar em Bragança, ele que já tinha entrado contra o Mirassol, literalmente ditou o ritmo do jogo no segundo tempo, né? Claro que ele já entrou no meio-campo também em outras ocasiões, não é a primeira vez. Você pensa em utilizá-lo mais nessa função daqui para frente? Com o Vanderlan também tendo uma boa sequência. E a segunda pergunta é em relação à arbitragem, né? Tem havido uma profissionalização muito grande do futebol brasileiro como um todo, agora mudança no calendário. Eu queria que você entrasse mais a fundo, se possível, na questão da arbitragem, porque hoje a arbitragem deixou insatisfeitas as duas equipes, né? Muitas reclamações. Se você é favorável a uma profissionalização também da arbitragem para que não haja mais esse tipo de atuação e todo mundo ficando na bronca. Olha, o Juninho a gente sabe, ele é um articulador, é um jogador de associação, né? Também tem uma boa qualidade de batidas para cruzamentos, lançamentos e finalizações a gol. É uma possibilidade a gente usar ele no meio, né? Da forma como a gente estava ali no segundo tempo, o Vanderlan estava dando profundidade e amplitude no ataque pelo lado esquerdo. E aí faria sentido ter um jogador que tem bastante controle, que sabe prender e soltar a bola nos tempos certos para fazer as situações de 2 contra 1. Então a gente pensou nele para fazer essa função. Primeiro como um dos 3 médios que estavam ali, e depois na entrada do Praxedes, o Praxedes foi para a posição do Juninho, o Juninho veio para a do Fabinho, para a gente ter 2 articuladores com batida, com cruzamento, enfim, né? Que também tem entrada de área, que tem cabeceio, né? Praxedes também tem isso. Se vocês forem lembrar do jogo contra o Vitórias, ele cabeceia 2 bolas em bola de quina dentro da área. E, enfim, fez a inversão do lance do gol, preencheu a área e finalizou, e o pênalti foi uma jogada de definição dele. Então, é muito bom quando você tem um jogador que tem essa versatilidade, você pode pensar em soluções para os problemas do jogo, para os cenários que se apresentam. E pode ser que ele jogue na lateral, pode ser que ele jogue no meio, sem problema nenhum. Assim como muitas vezes a gente põe o Barbosa na linha média, muitas vezes põe ele no ataque, né? Então, são um tipo de jogadores que oferecem soluções para os problemas que estão acontecendo. Eu acho que hoje o Juninho entrou muito bem, realmente ele conseguiu dar a consistência
de mudar ponto de ataque, de trocar de corredor, de alternar entre curto e longo, né? Ele conseguiu trazer isso para a gente quase não tomou contra-ataque e a gente ficou sempre rondando a área numa situação de criar alguma chance de gol. E a arbitragem. Cara, o jogo ele tá ficando muito rápido, né? Ele tá ficando muito competitivo. Se você for ver o que era o preenchimento de área 5 anos atrás e o que é o preenchimento de área hoje, é absurdo. As equipes chegam na área com muito número e com muita gente, né? Então é muito difícil, assim, para o árbitro dentro do campo. Acho que nem vou entrar no aspecto de ser uma questão de profissionalização ou não. Hoje a gente tem o recurso de vídeo e temos árbitros para tomar esse tipo de decisão com o privilégio de assistir o vídeo. Quer dizer, então o VAR, nesse sentido, ele deveria cumprir essa função e ter essa eficácia de minimizar a quantidade de polêmicas, né? E às vezes o que está incomodando a gente é que mesmo com o VAR tem tido muita polêmica na decisão de vídeo, nem é na decisão de campo, né? Então eu ainda estou processando tudo isso, eu não tenho uma opinião formada, mas eu tenho essa sensação, né, de que com o VAR talvez a gente devesse ter menos situações polêmicas ou contraditórias, né? Em relação à arbitragem de campo, eu acho que é sempre importante a gente pensar na questão do critério, né? A gente tem um início de jogo contra o Mirassol no segundo tempo, e a gente está com uma estrutura um pouco diferente. O Cleiton demora um pouco para bater um tiro de meta, para fazer a leitura de como o Mirassol vai marcar a gente, e com 5 minutos do segundo tempo o Cleiton recebe um cartão amarelo, né? Então, assim, beleza, quer dizer, e em relação ao jogo de hoje, né? Quanto tempo se levou para fazer as reposições, né? Então, isso é algo que, em relação à arbitragem de campo, mesmo não sendo o mesmo árbitro, deveria ter uma certa padronização, uma certa linha, né? E a gente, infelizmente, vê que isso não ocorreu.